Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu estou aqui mais uma vez para falar da palavra do Mestre Jesus. Ele fala assim: vinde a mim, que tudo que é teu eu acrescento. Então, a palavra de hoje vai ser escândalos. Jesus fala que se tua mão, os teus pés, os teus olhos ou qualquer um dos teus membros escandalizar, corta e joga ele para longe de ti. É necessário que exista o escândalo, mas ai do homem que o escândalo venha dele. E digo mais, qualquer um de vocês que escandalizar a um dos meus pequenos, melhor que vocês pegassem uma pedra de atafona, pendurasse no pescoço e se jogasse no fundo do mar. O que é uma pedra de atafona? Naquela época, era quem tinha essas pedras para triturar as sementes, eram os fazendeiros, situantes, e aquelas pessoas que trabalhavam com semente. Então, essa pedra era muito pesada, e quem movia ela eram os animais. Então, eles usavam ela para fazer fubá, farinha, trigo e etc. Ela era para esse fim aí, né? Agora veja só, meus irmãos, que responsabilidade, que situação nós vamos chegar se nós escandalizar um desses pequenos de Jesus. Vê a palavra que ele fala, da pedra de atafona, né? Que é melhor que se colocasse no pescoço e se jogasse ao fundo do mar, né? Agora, quem são os pequenos de Jesus? São aqueles que amam a Deus de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, e o próximo como a si mesmo, tá? Esses pequenos que faz as vontades de Jesus, os trabalhos de Jesus, que tem piedade, que tem compaixão, né? Dos necessitados, que presta a caridade e a virtude, a indulgência um para com o outro. E quais são o outro lado dos outros pequenos? São os deserdados da terra, os famintos, os enfermos, né? Aqueles que sofrem injustiça, né? Aqueles que são jogados ao relento, né? Então, ele fala que ai daquele que fizer injustiça com um desses pequenos, porque eles estão ali pela justiça de Deus, que ele fala mais. Não mexa com um desses meus pequenos. Se não pode ajudar, mas não faça injustiça, que ali eles estão pagando justiça de coisas que eles fizeram nos antepassados. Então, ele fala mais: se tua mão escandalize teu pé, teus olhos, corta e joga longe de ti. Ele fala mais assim: seria um absurdo eu falar para vocês que vocês teriam que cortar a mão, que cortar o pé, que furar os olhos. Isso não existe. Para entender as minhas palavras, tem que compreender elas de verdade, porque eu falo por parábola e eu não revelo os ensinamentos de meu Pai para os orgulhosos e os imprudentes, né? Então, ele fala assim que a gente tem que entender a parábola dele, né? Ele não revela para os imprudentes e os orgulhosos. Então, ele fala assim, é um absurdo eu falar isso, né? E outra coisa que ele fala que o escândalo é sempre praticado ocultamente,
Quando o homem está fazendo um escândalo do mal, ele faz na calada, porque ele tem medo dos amigos, a família tirar o caráter dele e ele ficar envergonhado. Só que Deus fala assim, que não há nada em cima do céu e a terra que não seja descoberto. Quem vai praticando as coisas erradas, um dia a casa cai e vai cair no fundo do poço, né? Aí é por aí que Deus traz os filhos dele para ele, né? É nesse momento que ele está cansado de sofrer por estar envolvido com o mal, achando que está fazendo o futuro da vida e ele cai no fundo do poço. Aí é nesse momento que eu recebo eles, porque eles vêm para o meu braço, para os meus braços, né? Agora a palavra de dizer assim, cortar a mão e cortar os pés, Jesus vai dizer que seria um absurdo ele falar isso para quem não entende. Ele quer dizer que tudo aquilo que se você tiver envolvido com o mal, tá? Arranca esse mal, esse escândalo, esse adultério, arranca do teu coração, arranca da tua mente. Não proceda do mal, não proceda com o mal, porque não leva você a nada. Mais cedo ou mais tarde, você vai cair na emboscada do mal. Que a minha palavra não cai no chão. Tudo que eu falo será cumprido, tá? E vocês arrancam esse escândalo do teu coração, arranca de verdade para longe de ti e vem para mim, porque eu vou te receber de todo o meu coração e te acalentar, tá? Venham para mim, saia do caminho e não fique se envolvendo em coisas erradas, que mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto e aí você vai chorar lágrima de sangue e range de dente. Tá bom, meus irmãos? Então, Jesus fala para nós que não é cortar a mão, nem cortar o pé, nem furar os olhos. É arrancar essa semente maligna de dentro de nós, né? Arrancar e ir e não peques mais. Vai e não peca mais, né? Não sei se vocês já ouviram falar da mulher adúltera que adulterava na praça. E o pessoal, quando viram naquele tempo, todo mundo ia espedrejar ela. E nesse momento Jesus chegou e falou assim: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo jogou sua pedra no chão, outros ficaram segurados com a pedra, mas não jogou na mulher. Aí Jesus perguntou para ela assim: filha, te bateram? Ela falou: não, senhor. Não fizeram nada com você? Não. Então, filha, vai e não pecas mais, tá? Então, Jesus quer falar essa palavra para nós. Deus quer falar essa palavra para nós. Por mais errado que a gente esteja. Por mais errado que a gente esteja fazendo. Ele um dia vai falar para nós. Vai, filho, vai, filha, e não pecas mais. Vem para os meus braços, porque eu vou te receber de todo o meu amor, né? Então, é isso aí, meus irmãos, tá bem explicado. O mal não leva a gente a lugar nenhum, só leva a decepções e choro e range de dente. Eu sei que ainda nós não estamos ainda nesse estágio de chegar a essa perfeição. Mas a gente devagarinho, a gente vai saindo, se pegando com Deus, com Jesus, a gente vai saindo de alguma coisa que não rende para a gente nada. Não é verdade? Então aqui eu estou dando uma boa noite para vocês. Até a próxima semana que eu venho aqui com mais uma palavra de Jesus.
Que Jesus abençoe vocês, toda a sua família e fique na paz, tá bom? Beijão para vocês, viu? Até a próxima.